Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você está assistindo essa aula. Eu me chamo Rodrigo Andrade e hoje, gente, eu quero trazer um tópico especial aqui para vocês da disciplina de informática. Esse tópico aqui, gente, ele pode cair, em Polícia Civil, em Polícia Federal, vai cair inclusive na Polícia Federal, Polícia Militar, pode cair em concurso para administrativo, pode cair em concurso do judiciário, pode cair em vários tipos de concurso. Então fica atento, porque hoje nós vamos falar de princípios básicos da segurança da informação. Esse aqui é o primeiro assunto que você deve estudar quando vai pegar aquele assunto de segurança da informação, que cai muito, gente. Esse tópico aqui, ele cai em tanta prova aí que a disciplina de informática está inclusa, que você não faz ideia, tá bom? Então, hoje nós vamos pegar aí o que você precisa para passar numa prova aí que tenha segurança da informação. Se liga só. O que são, gente, os princípios básicos de segurança da informação e para que eles servem? Olha só. Gente, vamos pensar comigo aqui. Você sabe, provavelmente você que é concurseiro, você já ouviu falar do LIMP. LIMP. Aquele lá quando você estuda lá direito administrativo, né, você vai estudar os princípios legais. Aí tem lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, o famoso LIMP. Pois é, são princípios que regem a administração pública. Quando você vai para o direito penal, você também tem princípios, assim como você vai para o processual, quando você vai para qualquer tipo de direito, ou seja, qualquer área que a gente for tratar, a gente vai ter princípios ali. E o que são os princípios? São norteadores que vão direcionar para onde uma determinada área ela tem que seguir e como ela tem que seguir. Ou seja, sabe quando uma pessoa fala, eu tenho princípios que me impedem, por exemplo, de fazer qualquer coisa errada? O que quer dizer eu tenho princípios? Quer dizer que a pessoa ela tem uma série de regras que, por mais que sejam implícitas, né, que não sejam regras escritas, ditas, né, enfim, ela fala que tem princípios que a impedem, por exemplo, de cometer algum tipo de erro, que por vezes pode até não ser erro, mas, enfim, para a pessoa é. A mesma coisa vai ser aqui nesse âmbito da segurança da informação. Os princípios da segurança da informação, eles vão seguir, gente, como base, como guia fundamental para quê? Agora, isso aqui é que é o importante, para proteger todos os tipos, gente, de informação. E o que é informação? Agora aqui eu quero que você abra a sua mente, porque informação ela pode ser qualquer tipo de coisa. Informação pode ser a nota da sua prova que você tem lá na sua faculdade, na sua escola. Informação pode ser a conversa que você troca no WhatsApp com seu namorado ou namorada. Pode ser aquela foto que você está mandando por aí. Informação, gente, então é uma música que você manda pro seu conhecido, para uma conhecida. Enfim, é uma gama de coisas, é muito grande. Um e-mail, por exemplo, institucional. Tudo isso é informação, gente. E aí, esses princípios que nós vamos estar observando hoje, eles vão servir para que estas informações elas sejam seguras. Para que estas informações elas só cheguem a realmente quem deve chegar. Por exemplo, imagina só, vamos supor que você namora. Você e seu namorado ou namorada estão ali conversando um assunto que só diz respeito a vocês via WhatsApp. Se um hacker, qualquer pessoa, um terceiro, ele consegue visualizar aquela conversa que você e sua parceira ou parceiro estava tendo, significa o quê?
que a informação foi comprometida. Imagina só que você estuda numa universidade, e essa universidade ela te dá as notas via sistema. Seu professor lá colocou sua nota bonitinho, mas um hacker ele conseguiu invadir o sistema e mudou a sua nota. Ou até mesmo você, se você fosse um hacker, você invadiu o sistema e mudou a sua nota. O que aconteceu com a informação? Ela foi comprometida. Então, gente, nós vamos ter alguns princípios que vão realmente nortear e proteger qualquer tipo de informações, sejam dados pessoais, sejam informações de empresas, sejam segredos governamentais ou segredos aí de casal, enfim, qualquer coisa, gente. Então, eles vão ser realmente os norteadores para que a informação, gente, ela seja segura e correta, né? Para que ela não seja, de certa forma, como é que eu posso dizer, quebrada, né? Quebrada. Quando a informação ela é quebrada, significa que todo aquele esquema de informação sigilosa foi quebrado, né? Então a gente vai ter quebra de princípios que nós vamos ver agora em diante. Beleza, só uma coisa. Quando a gente fala também de informações, vocês viram que a gente falou ali que informações, podem ser informações de empresas, segredos governamentais, enfim. Quem é que define esses princípios, essas regras, essas normas? Gente, nós temos aqui, isso aqui não é tão importante, não é tão, tá bom? Mas se cair, isso aqui vai cair numa prova aí mais pegada, de federal, né, de Polícia Federal para cima, tá bom? Quem é que define essas regras? É a chamada ISO e a chamada IEC, que é o que? A Organização Internacional de Normalização, em parceria com a Comissão Eletrotécnica Internacional. Esses dois órgãos, eles criam essas normas aí que são internacionais. Ou seja, por que tem isso aqui? Por que é internacional? Simplesmente para que as normas que são seguidas aqui de informações aqui sejam as mesmas lá da China. Imagina se lá na China eles seguissem um outro tipo de padrão e aqui no Brasil fosse outro, e lá nos Estados Unidos fosse outro, na Europa fosse outro. Ia ser uma bagunça. E para não ter isso, né, para não ter comprometimento de informações, rege-se por uma normalização internacional, tá bom? Então são normas aqui, da família ISO-IEC 27000. Então, se você pesquisar isso daqui, você vai ver que lá vai ter 27001, 27002, 27003. São várias e várias norminhas que vão reger algum tipo de situação relacionada à segurança da informação. Beleza? Então, é importante isso aqui? É importante você saber. Vai cair em prova? É provável que não, mas se cair, meu irmão, tá aí para você bem bonitinho. Só para complementar, a segurança da informação ela é baseada em um conjunto de diretrizes que visam proteger os dados sensíveis, conforme a ISO-IEC, né, 27000, 3 princípios. Aí é o seguinte, nós temos vários princípios norteadores dentro desse assunto aqui. Só que 3 são tratados como atributos ou propriedades. Gente, se na tua prova cair, são atributos da segurança da informação, a disponibilidade, a integralidade ou a confidencialidade, perdão, e estaria certo? Sim. Por quê? Porque atributos e propriedade, isso aqui são somente sinônimos, tá bom? Então, atributo e propriedade é sinônimo para princípios, tá bom? Então, pode cair dessas 3 formas aí para você. Nós vamos ter outros princípios que a gente vai chamar de princípios derivados, tá bom? Que podem cair na sua prova também. Vocês vão ver isso aí tudo hoje, beleza? Pode ficar tranquilo. Qual que é o macete aqui, Lembra do DIC? DIC, tá? Se cair na tua prova, quais são os princípios pilares da segurança da informação? DIC.
DIC, disponibilidade, integridade e confidencialidade, tá? São esses três, tá? Antigamente, tinha uma outra letra aqui, que era o A, que significa autenticidade. Só que esse Azinho, gente, ele meio que está sendo, como é que eu posso dizer, integrado no I, tá bom? No I de integridade. Vocês vão ver que a autenticidade, ela se parece um pouquinho com a integridade, mas eu vou dar um macete para vocês verem como é diferente, tá? Então, quando a gente chegar nessa parte, mostro para vocês de boa. Vamos pegar então aqui agora, ó, um por um, tá bom? Um por um, para a gente sacar todas as dúvidas. Primeiramente, disponibilidade. Vocês vão ver, gente, que isso aqui não é um bicho de sete cabeças, não. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho até um assunto bem fácil. A disponibilidade, galera, a disponibilidade, ela diz o quê? Que você vai ter acesso à sua informação a qualquer momento que você quiser. Como assim, professor? Vamos lá. Deixa eu explicar de maneira prática para fortalecer aí legal. Vamos supor que você tem um TCC para apresentar. Você está ali no final de faculdade e tem um TCC para apresentar. Deixa eu até voltar a câmera aqui bonitinho para mim, para você prestar atenção em mim aqui. Vamos supor que você tem um TCC ali para apresentar. Beleza. Você está fazendo ali bonitinho, tá terminando ali de elaborar seu TCC. E aí, faltou energia. Faltou energia. Só que você não está utilizando um computador de mesa. Você está utilizando um notebook. Notebook que tem carga. Pergunta, com a falta de energia, você ainda consegue acessar seu TCC? Sim. Por quê? Porque você está utilizando... Isso é só um exemplo de muitos que eu vou dar aqui para você ver como que a disponibilidade ela pode ser dada em vários exemplos. Porque você está utilizando um aparelho aqui que te precaver de falta de energia. Beleza, isso aqui é um exemplo SDU. Preste atenção em outro agora. Imagina que você tem um álbum de fotos. Um álbum de fotos são muito importantes para você. Você fez uma viagem aí, você se formou, enfim. E aí você guardou esse álbum de fotos no Google Drive, a nuvem, certo? Segundo o Google Drive, então você deixando ele ali na nuvem, o que é que vai se passar ali? Você pode ter acesso a qualquer momento àquele álbum que você deixou na nuvem? Sim, desde que você tenha o quê? Internet. Se você tiver internet, se você tiver conectado, a informação que está ali dentro do Google Drive, ela deve ser disponibilizada a qualquer momento que você quiser. É só você entrar lá que vai estar lá bonitinho para você. Quer outro exemplo? Queda de energia, o no break, o famoso estabilizador também que a gente chama. O estabilizador, o no break, ele serve como... quando dá uma descarga elétrica, por exemplo, ele aguentar aquela descarga elétrica e não fazer queimar o seu computador. E além disso, ele tem uma bateria. Então essa bateria ela vai aguentar ali um pouquinho, favorecendo o quê? O princípio da disponibilidade. Porque se você tem um no break e a informação ela está aqui na sua mente, na sua frente, e o no break ele evita uma queda de energia, automaticamente ele está favorecendo o princípio da disponibilidade. Gente, são vários exemplos que a gente pode dar aqui, tá bom? O próprio backup, como eu falei aqui do Google Drive, né? Vamos supor que... Outro exemplo, só para finalizar também aqui, pegando aqui. Você está com o seu TCC, faltou energia, você perdeu ele aqui do seu computador. Só que você salvou ele num pendrive, você salvou ele num HD. Ou seja, você deixou o princípio da disponibilidade ativo. Então você pode recuperar aquele seu arquivo também nesse outro elemento secundário de backup, tá bom? Então, vários exemplos que a gente pode criar, gente. Ele basicamente é como eu coloquei aqui no slide. Ele significa que você consegue acessar suas informações e sistemas sempre que precisar.
não importa se é dia, noite, feriado ou fim de semana. A informação ela sempre tem que estar disponível. Só que, ó, detalhe, porque eu coloquei em parênteses, tá? Isso aqui é importante. Apenas quem tem permissão. Somente quem tem permissão. Se uma pessoa ela não tem permissão para acessar, a informação ela já foi comprometida. Pelo princípio da disponibilidade? Não. Por outro princípio que a gente vai já ver, tá bom? E ali no final, ó, quando é que o princípio da disponibilidade ele pode falhar? Se um site ficar fora do ar, se o seu computador ele não ligar, se faltar energia e você não tiver um notebook, por exemplo, com carga, enfim, se o seu HD queimar, vários são fatores que podem fazer com que o princípio da disponibilidade ele falhe, tá bom? Então, são esses. Então, resumindo, princípio da disponibilidade. Informação tem sempre que estar disponível para você, mas ou para um terceiro que tenha o que? Permissão. Permissão de acesso, tá bom? Vamos para o próximo. Princípio da integridade, gente. O princípio da integridade, como eu falei agora há pouco, ele daqui é parecido com o da autenticidade. Vocês vão já saber o porquê que ele é parecido, mas não é a mesma coisa. A integridade é como a garantia de que uma carta que você recebeu não foi aberta e alterada no caminho. Significa o que, galera? Significa que se tu recebeu... Vamos desenhar o que essa primeira frase aqui está dizendo. Imagina que tu tem um amigo e esse amigo te enviou uma carta. A carta chegou para ti dentro do envelope intacto, conforme que o teu amigo enviou. Significa o quê? Que a informação ela chegou de forma íntegra para você, tá bom? Ou seja, ela chegou como deveria chegar. Ela garante que esse princípio aqui, ele garante que a informação que você está vendo ou usando é exatamente a original, sem nenhuma autorização não autorizada. É certeza de que os dados são completos e autênticos. Entendeu, né? Então, o princípio da integridade, ele vai estar falando, gente, cadê? Deixa eu pegar aqui. Da informação em si, tá? O princípio da integridade, ele fala da informação em si, enquanto da autenticidade que a gente vai falar daqui a pouco, ele fala mais do agente que a envia, tá bom? Por mais que sejam parecidos, mas vai ter essa leve diferença, tá bom? Então é o seguinte, ó, como é que ele funciona na prática, a integridade? Para ativar o princípio da integridade, a gente pode ter alguns mecanismos. É o fato de assinaturas digitais, como por exemplo, às vezes você precisa entregar um documento para um órgão, para uma pessoa, e aí você não está presencialmente ali. O Gov, ele permite que você faça uma assinatura digital, e aquela assinatura digital ela é válida. E aí ela vai atestar que aquele documento que você vai enviar e que o fulano vai receber é um documento íntegro, porque ele foi enviado por você e aquela assinatura ela atesta que aquele documento ele não foi modificado até chegar ao seu receptor final. Outros exemplos também aqui, gente, de mecanismos que podem favorecer o princípio da integridade são as funções hash. Isso aqui, ó. Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, mas vou tentar explicar para vocês. Isso aqui são como impressões digitais dos dados. Se alguém muda um único caractere no seu arquivo, a impressão digital muda completamente. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Vamos supor o seguinte. Imagina aqui, ó, que fulano, o A, ele vai enviar uma mensagem para o B, certo? Tentar explicar isso aqui da melhor forma possível. O que é as funções hash? Hash significa resumo, tá bom? Hash significa resumo. O A, ele vai fazer uma
uma carta, por exemplo. E aí, o A ele quer que essa carta ela chegue ao B de forma íntegra. O que é que o A vai fazer? O A vai se comunicar previamente com o B, e aí o A ele vai colocar essa carta que ele escreveu, essa informação que ele produziu, dentro de um, vamos dizer assim, de um programa, são vários, tá, aplicativos, de um programa que trabalha com funções hash. Quando o A ele colocar essa informação dentro desse programa, o que é que o programa vai fazer? O programa ele vai fazer um resumo, tá? Um resumo. Isso aqui tá feio, mas enfim, é um resumo. Esse programa ele vai fazer um resumo de quê? Do documento que ele acabou de fazer, tá bom? E aí, beleza. Ele vai enviar o documento para o B. O B, gente, ele vai receber tanto esse documento que o A fez, quanto o resumo que o programa hash fez. Quando o B receber essa informação e o resumo, o B vai colocar também dentro desse mesmo programa utilizado de hash, ele vai colocar tanto a informação que ele recebeu, quanto o resumo. E aí vai ser gerado também para o B um outro resumo. E aí, se os dois resumos baterem, né, ou seja, forem iguais, vai significar o quê? Que a função hash, né, ela serviu muito bem para atestar o princípio da integridade, porque vai atestar que aquele documento, aquela informação que o A mandou para o B, realmente é íntegra, tudo bem? Então, basicamente é isso. O A joga a informação para dentro do aplicativo hash, ele vai gerar um resumo, então vai ser enviado para o B vai jogar o que ele recebeu dentro do aplicativo hash, o hash vai mandar um resumo, e se o resumo do B for igual ao do A, significa que a informação ela é íntegra, tudo bem? É uma também forma de integridade da informação, beleza? Quando é que isso aqui pode falhar, gente? Se alguém alterar a nota de um aluno no sistema sem permissão, por exemplo, um hack, né? Igual o que eu já tinha falado anteriormente. Um documento é corrompido e mostra informações erradas, ou se um hack muda o valor de uma transação bancária, tá bom? Então, gente, o princípio da integridade, ele tem a ver com a integridade, como o próprio nome já diz, né, gente? Daquele documento. Se o A mandar uma coisa para o B recebeu a mesma coisa que o A mandou, significa então que aquela informação ela é íntegra. Não significa que ela é verídica. Como assim, professor? Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Eu falo isso porque daqui a pouco também vocês vão ver que tem um princípio da veracidade da informação. Olha que legal. Se eu falar assim, ó, o Palmeiras não tem mundial. Ou melhor, deixa eu falar. Não sei se você é palmeirense, mas se você for, vai me desculpando. Eu chego assim para um amigo meu e mando uma informação para ele. Ei, o Palmeiras tem mundial. Olha só, eu mandei uma informação para ele. Ele recebeu a mesma informação que eu mandei para ele, né? Essa informação ela não foi corrompida, não foi comprometida no meio. Ela chegou conforme o que eu mandei para ele. Só que eu te pergunto, a informação que eu mandei, ela é verídica? Não, não é. O Palmeiras não tem mundial. Ou seja, uma informação ela pode ser íntegra, mas nem sempre ela vai precisar ser o quê? Verídica, tá bom? Então, isso pode ser pegadinha de prova, tá bom? Uma informação ela pode ser íntegra, mas nem sempre verídica, beleza? Leve isso aí no coração. Lembra do Palmeiras. Palmeiras tem mundial? Eu estou afirmando para você, o Palmeiras tem mundial. E aí? A informação chegou para você. Chegou, não chegou? Mas e aí? É verídica? Beleza? Vamos lá. Quando falamos em integridade, estamos garantindo que a informação é completa, precisa e não foi alterada sem autorização, né? É basicamente o que eu estou falando aqui já para vocês. Essa garantia é a base para que outros conceitos importantes sejam alcançados. Aí, gente, ó, lembra que eu falei para vocês que os princípios da disponibilidade, da integridade e da confiabilidade,
eles são princípios basilares, né? Os norteadores mesmo. Só que nós temos também alguns princípios que a gente vai chamar de princípios derivados, como é o caso, por exemplo, do princípio da confiabilidade e o princípio da conformidade. Se a informação possui integridade, ou seja, você sabe que ela não foi adulterada e é exatamente como deveria ser, então você pode confiar nela. Aí, como coloquei aqui em parênteses, é confiável, mas não necessariamente verídica. Lembra do Palmeiras ter mundial, tá bom? Então, é um princípio derivado da integralidade, tá? Da integridade, perdão. Então, lembra disso daí. Assim como o princípio da conformidade, que também é um princípio derivado da integridade. O princípio da conformidade, gente, ele já fala mesmo sobre obediência a regras, regulamentações e leis, tá bom? Se cair na tua prova, princípio da conformidade, vai ter que tá tendo a ver com isso daqui, tá? Obediência a regras, regulamentações e leis. Muitas leis e regulamentações, como é o caso da LGPD, ela exige que os dados sejam tratados de forma precisa e íntegra. Exige que as organizações mantenham a integridade sempre das suas informações. Então, se por um acaso cair na sua prova falando que um dado ele não respeitou alguma regulamentação ou ele fugiu dos critérios de uma lei ou fugiu da LGPD, então a gente vai estar falando de quê? De princípio da conformidade, tá bom? Então, ó, a integridade é o pilar que sustenta a confiança que depositamos nas informações, falando do princípio da confiabilidade, e a aderência aos padrões e leis estabelecidos. E aí já falando também da conformidade, tá bom? Eles são derivados da integridade. Não esquece disso. E aí, gente, nós temos também um outro, o último. Confidencialidade. Esse daqui, ó, eu coloquei até entre parênteses um outro nome que já caiu em prova, tá bom? Já caiu em prova da Polícia Federal, inclusive. Propriedade da manutenção do sigilo ou do segredo, tá bom? Propriedade, lembra que pode ser sinônimo também de princípio, tá bom? Então a gente está falando aqui do princípio da confidencialidade, que é basicamente o segredo de uma conversa particular, que só quem está envolvido deve ouvir, deve ler, deve saber. É o caso, por exemplo, do namorado, da namorada, né, que está ali conversando, o namorado diz: ei, me manda uma foto aí, por favor. Aí você sabe do que está falando, né? Aí beleza, a namorada, tá bom, vou mandar aqui, peraí. Aí se arruma, se prepara todinha, mandou a foto, pá. Imagina, quando ela manda para ele, chega um malfeitor no meio do caminho, ops, pegou a foto. Pegou a informação que ela mandou para ele, que só ele deveria saber. E aí? O que acontece? Imagina que isso é no WhatsApp. O WhatsApp, ele vai respeitar esse princípio aqui da confidencialidade. Sabe por quê? Porque o WhatsApp ele tem padrão de criptografia do início ao fim da conversa. Ou seja, significa que se um camarada ele interceptar a tua conversa, ele só vai ver códigos sem sentido algum. Ou seja, a conversa ela vai estar criptografada, tá bom? Então, pode ficar despreocupado aí com o nude que você está enviando por aí. Beleza? Então, ó, a confidencialidade ela serve para proteger a informação para que somente pessoas autorizadas possam vê-la ou acessá-la. Gente, bem tranquilo isso aqui, né? Eu diria que é o princípio mais tranquilo assim de você sacar. Como que a gente pode fazer isso? Pode ser por criptografia, como eu acabei de explicar. Pode ser também com senhas, né? A gente tem aquele padrão de senha. Você pode também utilizar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem também, gente, ó, aplicativos como esse aqui, ó, o Authenticator. O Authenticator ele serve para que você possa. Deixa eu até colocar aqui, não tem problema, né? Que isso aqui vence a cada minuto. Então são senhas temporárias para que você possa acessar a sua rede social. Então o princípio da confidencialidade ele preza por isso daqui também, tá bom? Você pode estar utilizando isso daí.
Tudo isso para que a sua informação ela não vaze, ela não seja exposta, para que outras pessoas que não devem acessá-la, né, a vejam. Quando é que falha? Quando um hacker consegue roubar seus dados bancários, que é só para ser seu, né? Quando alguém acessa seu e-mail sem permissão e rouba lá alguma informação que não devia. Se uma empresa ela vaza informações confidenciais de seus clientes, isso aí tem muito, gente, no nosso Brasil, tá bom? Então são várias formas aí desse princípio ele está sendo comprometido, tá bom? Bem tranquilo esse daqui. E aí, ó, é só uma forma, né, de visualizar o princípio da confidencialidade, né? O camarada ele manda aqui uma mensagem: olá, como vai você? Vamos supor que ele manda isso daqui pelo WhatsApp, né? A gente vai ter somente esse bando de senhas aqui. Vai mandar aqui, se alguém interceptar só vai ver isso aqui e não a informação como o João mandou para Maria, tá bom? Isso aqui, claro, pode ser feito com diversas outras coisas. A gente vai falar mais à frente, em alguma aula futura, sobre chaves simétricas e assimétricas, tá bom? Que cai muito também em princípio em segurança da informação. Então a gente tem muita coisa aí para estudar, gente. Esse assunto aqui ele é muito amplo, tá bom? Ó, nós temos uns princípios aqui que a gente vai chamar de complementares ou derivados, onde esse aqui, ó, ele é o principal deles, tá? Como eu disse, até um tempo atrás, esse princípio da autenticidade, ele estava lá junto com os outros três, com o DIC, né? Antigamente era dica, tá? A gente tem aqui o princípio da autenticidade, provando que a informação ou a pessoa é realmente quem diz quem é. Ou seja, vamos lembrar aqui, de novo, do princípio da integridade. O princípio da integridade, ele fala de quem? Ele fala da informação. Ele fala que aquela informação que foi recebida ali, ela não foi comprometida. Só que o princípio da autenticidade, ele vai falar da pessoa, ou seja, do agente que enviou a informação. Por exemplo, como já deixei bem claro aqui, você é de uma empresa aí, chegou um e-mail do seu chefe falando aí para você fazer algum pagamento, alguma coisa aí que tenha a ver com dinheiro. A autenticidade, ela pode ser dada com vários fatores, como por exemplo com a sua assinatura. E aí você vai ter certeza de que aquela informação, por exemplo, ela veio do seu chefe. Só um exemplo, tá? Só um exemplo, e não de um golpista, né? É uma das muitas formas para a gente atestar aqui o princípio da autenticidade. Professor, existem várias outras? Claro, a gente pode citar aqui inúmeros exemplos, porque isso aqui é bem amplo, gente. Imagina só, só um exemplo. Para você ver como isso aqui é bem amplo, a gente consegue colocar história em tudo. Imagina que você tem uma namorada ou namorado, mais uma vez falando disso, e aí do nada, sua namorada manda assim: oi, você pode me mandar 50 mil aí no Pix agora? Já já eu te pago. Porque meu pai está doente. Só que você sabe que o pai da sua namorada morreu. Será que essa mensagem ela é autêntica? Só pela forma de escrever ou de falar, você consegue identificar quem é o seu parceiro ou parceira? Provavelmente sim, né? Então a gente pode dizer que a forma de conversar ou de falar é já uma forma básica, bem esdrúxula, bem medieval, de autenticidade, pelo menos para o WhatsApp, né? A gente pode atestar como isso. Então, a autenticidade, ela vai de cara com o agente, com a pessoa que lhe mandou a informação. A integridade, ela vai para com a informação. Então, não esquece disso, tá bom? Esse princípio da autenticidade, gente, ele deriva da integridade. Como eu falei, ele é muito parecido e realmente ele é, né? Eles têm um pouquinho em comum. Mas quando a gente bota para dividi-los, aí você percebe que realmente é diferente.
O princípio do não repúdio. Esse daqui, ó, já deriva da autenticidade. Ele impede que alguém que enviou uma mensagem ou fez uma transação negue ter feito isso depois. Como assim? Pô, fulano de tal te manda uma mensagem te chamando lá disso, disso, disso e disso, manda por áudio e tudo mais, não sei o que, tá. E aí depois o camarada que recebeu a mensagem vai lá pro juiz, vai da parte do cara, né, entra com o processo, aí o cara chega lá na frente, ele foi eu que mandei, não. Isso aí hackearam meu celular. Não, não tem como. Você atestou, você autenticou de diversas maneiras que aquela informação ela foi dada por você, entendeu? Foi enviado um e-mail aqui que o camarada não gosta do outro, aí ele mandou um e-mail falando horrores dele. Enfim, também é não repúdio. Claro, há contraditório e ampla defesa nisso? Só que aqui a gente não está falando de direito penal, a gente está falando de informática. E o princípio do não repúdio, ele é justamente isso, tá bom, gente? Impede que alguém que enviou uma mensagem ou fez uma transação negue ter feito isso depois. É como ter um comprovante de que aquela mensagem ela foi enviada por determinada pessoa. Tudo bem? Então, inclusive ela deriva da autenticidade. Beleza? E aí nós temos outros. Esse daqui já não cai tanto. Mas se cair, preste atenção. Princípio da autorização. Define que cada pessoa pode fazer. Define o que cada pessoa pode fazer. Né? Por exemplo, você é estudante, né? Como o próprio exemplo que eu coloquei aqui. Você estuda na universidade, você tem o direito de receber sua nota e visualizar sua nota. Só que você não tem o direito de mexer, né? de alterar a sua nota. Isso só o seu professor ele vai ter. Então, não há valores investidos. Princípio da autorização. Princípio da veracidade. Garante que a informação não seja somente íntegra, mas que seja verdadeira e precisa. É aqui que entra o que eu posso falar para vocês. O Palmeiras não tem mundial. Vocês acabaram de receber uma informação minha, que é íntegra e também é precisa. Ou seja, é uma informação que vocês receberam que respeita o princípio da integridade e respeita o princípio da veracidade. Olha que legal. Princípio da legalidade, como o próprio nome fala, ele assegura que todas as ações de segurança e uso das informações estão de acordo com a lei. Gente, tudo que falar de lei, né, e regulamentações, a gente vai estar falando do princípio da conformidade e legalidade, né? A legalidade aqui, ela meio que também está derivando do princípio da conformidade, beleza? Vamos fazer algumas questões rápidas aqui, para a gente atestar o conhecimento. O princípio da confidencialidade evita a interceptação de dados. O que você acha? Comenta aí o que você está achando. Sim? Certo? Errado? Gente, aqui está errado, tá bom? Essa questão aqui, ela é errada. Primeiro, o princípio da confidencialidade, ele trata de quê? De segredo, né? De que aquela informação, ela só vai ser vista por quem pode ver, por quem tem a autorização de vê-la, né? Ele não evita a interceptação, não. Tanto que um hacker, ele pode interceptar um dado. Só que, se aquele dado ele tiver criptografado, o hacker ele não vai ver nada além de códigos que não tem sentido algum. Ou seja, o princípio da confidencialidade ele vai evitar que outras pessoas vejam uma informação que a elas não é devida. Tá bom? Próximo. A autenticidade é um princípio que assegura que a identidade do remetente ou da fonte de uma informação ou transação verificada ou transação seja verificada, garantindo que a origem da informação seja genuína. Gente, perfeito, perfeito. Lembra, a autenticidade, gente,
sobre a identidade de quem? Do remetente, tá bom? Do remetente. Já a integridade é que trata sobre a informação em si, tá bom? Lembra disso. A autenticidade refere-se à credibilidade de um documento como sendo o que ele afirma ser. E aí, o que você acha? O que você acha, gente? Comenta pra mim. O que você acha? Gente, isso daí tá errado. Né? A gente sabe que tá errado. Por quê? O que a gente viu aqui? A gente viu que não é a autenticidade que garante que aquele documento ele tem credibilidade, né? Que aquele documento ele é realmente o que ele afirma ser. Na verdade, aqui a gente vai estar falando de quê? Da integridade, né? Da integridade, tá bom? Então, aqui a gente vai estar falando desse outro princípio, tá? O princípio da integridade. Vamos lembrar que a integridade, ela vai tratar de quê? Do documento. Da forma íntegra do documento. A autenticidade, ela vai tratar de quê? De quem enviou. Tá bom? Então lembra sempre disso que você não vai bisonhar nesse tipo de questão. Por último, a autenticação de usuário é o mecanismo pelo qual um computador consegue identificar que usuários estão tentando utilizar os seus serviços para que se verifique se possui permissão para isso. Gente, perfeito. É o caso aí da sua senha, por exemplo, do Instagram, do Facebook, né? Quando você vai entrar, você precisa colocar a sua senha. E a senha, ela é um tipo de autenticação, né? No caso, para a segurança da informação, né? Para verificar que você tem permissão para acessar aquela informação. Beleza? Então, gente, foi uma aula básica, foi uma aula rápida, tá bom? A gente quis aqui só trazer uns assuntos novos aí para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que tenha satisfeito vocês. Se tiver qualquer dúvida aí, pode mandar que a gente está aqui para ajudar, para corrigir no que for necessário. Beleza, gente? Fiquem com Deus, forte abraço, tamo junto.